Bom, eu tive contato com esse vídeo do Alexandre. É, Claramente é a doutrina espírita, né? Então nós vamos falar então sobre o espiritismo, mas aí nessa visão do Alexandre Pereira, tá? Esse vídeo foi retirado do Cortes do Lutz. Então assim, ele até começa bem. Eu não sabia que era um vídeo espírita, né? Eu achei que era um cientista. Pô, ele até começa bem, sabe? Ele começa explicando da experiência de quase morte, que pessoas que estão nos hospitais ou estão quase morrendo e têm de fato uma morte cerebral, mas depois voltam à vida, sabe? Tipo assim, elas quase morreram. Então nesse quase morte, elas têm uma experiência de que o corpo, de que elas saíram do corpo e enxergaram o corpo delas deitado na maca, na cama, né? E tiveram ali visões e tal, e depois voltaram, né? E contam isso para os médicos. Então, tipo, os médicos constataram que elas estavam com o cérebro parado, mas depois, quando elas voltam, elas contam tudo o que aconteceu na sala. E aí os médicos ficam surpresos. Mas como? Você teve morte cerebral? Você estava em... né? Você estava com o cérebro parado, não tinha como você saber o que a gente estava falando. E a pessoa, quando volta, conta o que os médicos falaram, o que aconteceu na sala, provando que, né, segundo o Alexandre, isso prova que a nossa consciência, ela transcende o corpo, ela sai do corpo, né? Ela não está no corpo físico. Até aí tudo bem, até aí possibilidade, é uma possibilidade e que não contraria necessariamente a Bíblia, né? Não contraria as escrituras antigas, não contraria os livros proféticos, nada. Até aí ok. O problema é que ele começa devagar, ele começa a expandir essa teoria, dizendo que aí as pessoas, quando morrem, continuam vagando aqui na Terra, continuam vendo. Aí você pode ir no banheiro ver uma pessoa pelada, a pessoa não vê porque você é um espírito e tal. Aí já começou a entrar num campo que, assim, gente, cadê as provas? Veja, a nossa sociedade hoje, talvez sempre tenha sido assim, né? Existe uma debilidade, né? Uma carência muito grande de analisar os métodos probabilísticos e os métodos probatórios. Ou seja, as pessoas, elas não têm capacidade de analisar as provas, né? Então assim, é que nem quando se resolve uma questão de direito, né? Os peritos judiciais, os peritos criminais, eles analisam as provas para chegar à conclusão de que alguém foi criminoso ou não. Então, todos nós temos que desenvolver essa perícia para analisar as inúmeras doutrinas que estão sendo enviadas para nós, para saber se é verdade ou não, né? Então você vê, cadê as provas de tudo isso que ele está falando, tá? Porque ele começou bem, falando de uma questão que a princípio parecia ser científica, mas daqui a pouco ele começa devagar, e aí a gente percebe que na verdade ele está defendendo o espiritismo, que é a teoria de Allan Kardec, que é a teoria de Chico Xavier também. Então assim, gente, é muita coisa que não tem prova, tá? Prove isso que você está falando. Por que só você vê espírito? Por que ninguém mais? Eu nunca vi um espírito de ninguém aí vagando por aí, tá? Eu nunca senti nada. Por que só você sente e os outros demais não? O que há de, né? Por que existe essa coisa aí de só você tem essa capacidade e ninguém mais tem, né? Ao contrário da Bíblia. A Bíblia não. Existiam somente um único profeta. Não. Todo mundo pode ser profeta, cara. É porque o povo simplesmente não queria ser. O povo era ruim. Simplesmente virava as costas e ia fazer maldade, né? O profeta era aquele único que ali se mantinha no caminho,
Ao contrário do espiritismo, se eu buscar a experiência espírita, o que eu vou encontrar? Eu vou verificar que eu estou sugerindo para o meu cérebro a autossugestão para que eu comece a ter alucinações. Aí eu começo a ver vultos. De fato, começo a ver vultos, mas na verdade não é um vulto, é um objeto que estava lá parado. Daqui a pouco eu acordo, tem um homem ali no meu quarto me olhando. Aí eu ligo a luz, não é, pô? É o cabide lá, o armário. Então quer dizer, eu não vi homem nenhum. De fato eu não vi homem nenhum. O que eu vi foi um vulto. E sempre são só vultos. Claro, eu estou sugerindo ao meu cérebro, poxa. E o nosso cérebro, ele é ele está disposto a essas coisas. Você começar a sugerir que o teu quarto está cheio de monstros, cheio de coisa, você vai começar a ter alucinações de fato. Você vai começar a sonhar, né? E aí com isso você vai relatar que essa é a verdade. Não é, poxa. Por que não? Porque o elemento probatório, você estava sonhando, cara. Você estava dormindo. Você sonhou. Então isso, na ciência você não pode ter isso como meio de prova. Então essa é a deficiência. Os elementos probatórios, a gente não tem capacidade de analisar as provas e ver que elas são capenga, que elas são rasas, elas não têm base. Como é o caso do Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies. Cadê a prova? Aí o pessoal vem, a prova são os fósseis encontrados. Mas que fósseis, cara? Aquilo ali é fraude. São fraudes, maquetes, obras de arte feitas com resina, com sei lá o que eles fazem. Então não há prova, tá? Então a gente começa a perceber que existe uma fraude, existe de fato más intenções em todas essas teorias. Existem. No caso do espiritismo, qual é a má intenção do espiritismo? É nos convencer de que a gente não morre. E a gente morre sim. O objetivo do espiritismo é convencer de que a morte não existe. E assim a gente pode fazer tudo que é tipo de maldade, tudo que é tipo de perversidade. Não precisamos seguir nenhuma regra, nenhum preceito, nenhuma lei, porque a gente vai morrer, não existe a morte. Simplesmente nós vamos continuar, não vamos ser punidos, né? O espiritismo defende que os bandidos continuam vivos, continuam fazendo as suas bandidagens, né? Quer dizer, tudo é liberal, né? Aleister Crowley, né? Faça tudo porque tudo está liberado, tudo é da lei. Quer dizer, então a gente vê que tudo vai se unindo a más intenções. Existem más intenções por detrás dessas teorias. E isso sim é lógica, isso sim é raciocínio lógico. Por quê? Porque nós simplesmente estamos analisando as provas. Nós estamos analisando as coisas que chegam até nós. Eu nunca vi nenhum espírito e sinceramente nunca vi nenhuma pessoa claramente possuída por um demônio. Nunca vi, tá? A única coisa que parece que existe a possibilidade é, segundo algumas pessoas dizem, que os demônios chegam até nós, mas disfarçados de pessoas. A gente não consegue perceber que é um demônio. Bom, aí nesse caso fica uma incógnita, tá? Agora a questão de prova, não, de fato não tem. Eu nunca nunca expulsei o demônio de ninguém e nunca vi ninguém possuído na minha frente, tá? Tenho 37 anos, até hoje nunca vi, só em sonhos, tá? Mas sonhos têm uma carência de prova. Por quê? Porque é sonho, cara. Existem outros sonhos que a gente, né? Os nossos sonhos a gente tem que ter cuidado em achar que os sonhos são elementos de prova, probatórios. Não é bem assim, pô. Porque tem toda uma camada de investigação que a gente tem que ter para... Tipo, o sonho é uma coisa muito subjetiva, cara. Não dá, né? Parte para outra. Então, quer dizer, quais são as provas de que existe uma espiritualidade que eu vejo? Que de fato existe um mundo espiritual? Duas. A primeira é que existe a maldade no mundo. De fato existe. E essa maldade está unida. Então existe uma união mundial da maldade. Isso de fato existe, poxa. A gente consegue ver, nova ordem mundial. Tudo está unido, o esporte,
A maldade no esporte, a mentira no esporte, a mentira na música, tá unida com a mentira na televisão, que tá unida com a mentira na política. Tá todo mundo unido, pô. Isso é sobrenatural, de fato é sobrenatural. Os seres humanos não têm essa capacidade de se organizar dessa forma, tá? Não tem como, cara. Então a gente vê que existe algo além, né? E a bondade, ela se manifesta de forma debilitada, de fato. Mas aí a própria Bíblia diz que é assim, tem que ser assim, né? É uma espécie de armadilha para pegar os maus, né? Então, mais uma vez, a possibilidade. Então, quer dizer, o espiritismo, ele tem muito a explicar. A principal acusação é essa: ó, cara, isso parece uma armadilha. O espiritismo está parecendo mais uma armadilha para convencer o homem de que ele nunca morre, e que ele pode fazer de tudo de mal nessa terra, que ele simplesmente vai passar por outro lado e beleza, não vai para o inferno, não vai arder no lago de fogo, não vai sofrer um julgamento. Pode fazer o que você quiser da tua vida, que você não vai sofrer um julgamento, né? Não é uma acusação bem contundente. E aí, o que eles têm a dizer sobre isso? Nunca vi nenhum espírita dizer nada sobre isso, né? Então, pode ser aí mais uma faceta do inimigo, tá? Então, basicamente é isso, certo? Então, a única coisa que eu tenho para dizer é cuidado com a doutrina espírita. Cuidado, porque parece... Ela carece de elementos probatórios, sem sombra de dúvida, tá? É muita coisa assim que simplesmente vai sendo inventada. Tá, mas da onde que surgiu isso? Ah, surgiu da cabeça do Chico Xavier. Mas por que eu tenho que confiar no Chico Xavier, cara? Né? Por que eu tenho que confiar num homem? Né? Então, quer dizer, as pessoas, elas têm essa carência, né? Elas não sabem botar as coisas na balança, né? Elas, tem que acreditar nesse lado. Tá, mas e o contraditório, pô? Existe o princípio do contraditório. Nós temos que analisar os dois lados. Não é um lado só. A gente tem que analisar os dois lados da coisa. Deixa a outra parte falar também. Vamos analisar o lado da outra parte, né? Que nem eu faço com os ateus. Tá, ateu, deixa eu analisar o teu lado. Aí você cita o quê? Você cita Charles Darwin. Você cita Albert Einstein, duas pessoas envolvidas com seitas secretas na época, envolvidas com as seitas da nova ordem mundial, dois personagens que foram inflados pelo sistema. Essas são as provas que você tem? Brincadeira, muito frágil, né? Não é frágil tudo isso? E aí, baseado na teoria da evolução das espécies, Charles Darwin, baseado em um monte de osso velho que foi encontrado, que na verdade não são ossos, é tudo maquete, é tudo obra de arte que inventaram ali. Nunca foi achado ossada nenhuma de crânio diferente dos crânios da humanidade atual. Nunca foi achado osso de dinossauro, isso é tudo uma farsa. Então esses são os teus argumentos, ateu? Né? Que a gente veio de uma explosão do Big Bang, cadê as provas? Não tem prova. Tudo não passa de um totalitarismo ideológico do sistema, né? Mas aí o ateu não consegue enxergar isso, entende? Então aí fica difícil de lidar com ele. Ele ainda está na primeira série do ensino básico. Ele não passou de fase, não passou de degrau. A gente não consegue evoluir uma discussão com um ateu. Não consegue, a gente só fica só na base, só nos princípios só. A gente não evolui uma discussão com um ateu, né? Mesma coisa espírita. Qual é a discussão? Vamos falar da base. Esquece toda essa doutrina espírita do nosso lar, de que a gente vai para um lugar bonito, de que a gente encontra espíritos evoluídos, que o nosso espírito está em evolução. Esquece de tudo isso, cara. Não tem como discutir isso. Nós vamos discutir o princípio, que é o que? O espírito saindo do corpo. Vamos começar por aí. Nós estamos ainda nessa primeira discussãozinha. Não tem como evoluir a discussão. Não tem como, porque a base de vocês é toda frágil. Vocês têm uma acusação grave, que é essa que eu acabei de falar, de que será que isso não é uma doutrina enganadora? Para achar que a gente pode fazer de tudo nessa vida, que a gente não vai ser punido, não vai ter uma condenação, não é? A doutrina espírita, ela simplesmente diz que o inferno não existe.
Opa, então é uma doutrina que está batendo de frente, de forma contundente, de forma incisiva, batendo de frente com a doutrina bíblica. Tá? É uma doutrina totalmente oposta. Então por que estão dizendo o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Jesus foi realmente não sei o que? Poxa vida, estão tentando me enganar, pô. Não é? Então é esse senso que a gente precisa cultivar. A gente precisa analisar tudo, pô. A gente precisa analisar as coisas.